Olá a todos, nesse momento nós vamos falar um pouco sobre frações, soma, subtração de fração, conceito de fração. Bom, primeiro ponto, nós vamos olhar aqui, vou pedir para que vocês olhem aqui nas frações que estão aqui acima. Meio igual a 2 quartos igual a 3 sextos. Então nós já vamos tentar entender o conceito de fração. Bom, nós costumamos fazer contas com números inteiros, por exemplo. Então eu tenho 5 sabonetes, vou comprar mais 5, 10 sabonetes. Então nós falamos em cálculos inteiros, né? Então, 3 xícaras de açúcar, números inteiros. Então nós geralmente falamos de números inteiros. Aqui nós estamos falando de frações. Então, por exemplo, se eu disser meio pacote de farinha, ok? Meio pacote de farinha. Então, eu tenho aqui a noção de... Deixa eu só preparar aqui. Então, aqui eu tenho um meio, olha só. Meio pacote de farinha. Se eu disser, por exemplo, que eu quero... que eu vou comer 1/3 de uma torta. Então, eu divido a torta em 3 pedaços e pego um pedaço, eu divido em 3 pedaços iguais, pego um pedaço. Aqui, a noção de meio, ela está me indicando que eu dividi alguma coisa, pode ser uma torta, uma pizza, uma bolacha, uma maçã, uma banana, uma pera, qualquer coisa. Então, aqui uma caixa de lápis de cor. Então, eu dividi alguma coisa em 2 partes iguais e peguei uma parte. Então, a noção de fração é isso. Divido alguma coisa em partes iguais e pego a quantidade que eu quero. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu dividi em 5, 1/5, noção de 1/5. Eu dividi algo em 5 partes iguais e peguei uma parte. 1/6, dividi algo em 6 partes iguais, peguei uma parte. E assim sucessivamente. Então, basicamente isso é a fração. Bom, então nós vamos fazer uma soma nesse momento. Nós vamos pensar aqui. Meio mais meio. Meio mais meio. Então vamos primeiro fazer visualmente aqui. Meio mais meio. Tem metade aqui e mais metade aqui. Olha, metade. Essa parte em vermelho aqui. Eu tenho metade desse lado. Metade está em vermelho. E essa outra metade está em branco. Se eu pegar mais uma metade de vermelho e colocar aqui, eu vou ter 2 metades vermelhas. Então eu vou ter... É o mesmo conceito que eu vou transportar para cá, olha. Meio mais meio, eu tenho o quê? 2 metades. Então, quando eu juntar essas 2 metades, eu vou ter um inteiro. Eu vou ter um inteiro. Meio mais meio, 2 meios, 2 metades, igual a 1. Então, fiz a conta aqui. Então, nós percebemos que quando nós estamos usando denominador igual, então, essa parte de baixo aqui é chamada de denominador. Então, essa parte aqui é denominador. Essa parte de cima aqui é chamada de numerador. Então, o número que está em cima é o numerador, o número que está embaixo é o denominador. O denominador, ele vai mostrar para mim a quantidade, em quantas partes eu vou dividir alguma coisa. Então, esse 2 aqui de baixo no denominador, ele está mostrando para mim que eu peguei alguma coisa e dividi em 2 partes iguais. Esse 1 aqui de cima, ele está mostrando para mim que dessas 2 partes,
iguais, eu vou utilizar uma, eu estou utilizando uma. Então, por isso, meio dessas duas partes iguais que eu dividi, estou usando uma. Então, o numerador, o de cima, ele indica para mim a quantidade de unidades que eu estou usando. O 2 aqui de baixo é a quantidade em que eu dividi alguma coisa. Eu dividi em duas partes, peguei uma. O 2 está mostrando que eu dividi em duas partes. O 1 está mostrando que eu peguei uma. Quando eu tenho duas metades, eu tenho um inteiro. Ok, agora nós vamos pensar um pouco no conceito de fração equivalente ao mesmo tempo. Ele está dizendo para mim, aqui, fração equivalente. Ele está dizendo para mim que meio é igual a 2 quartos igual a 3 sextos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu pegar alguma coisa, dividir em duas partes, dividir em duas partes, peguei uma. A mesma coisa, se eu dividir em 4 partes e pegar duas, veja que eu estou pegando a mesma coisa, tá vendo? Metade aqui, 2 quartos aqui, eu estou pegando a mesma quantidade. Não é? Olha, a quantidade total é a mesma. Só que eu dividi em mais partes. Então, dividir em 4, pegar duas partes, é a mesma coisa que dividir em duas partes, pegar uma. E aqui, dividir em 6 partes. Dividi em 6 partes, peguei 3. Em todos esses casos, eu peguei metade. Então, meio é igual a 2 quartos, é igual a 3 sextos. Então, isso é fração equivalente. Ou seja, o denominador e o numerador, eles aumentaram de forma proporcional. Aqui do 2 para o 4, aumentou 2 vezes. Então, daqui do 1 para o 2, aumentou 2 vezes, ok? Então, veja que aumentou proporcionalmente. Daqui para cá, aumentou quanto? 1,5 vezes, não é? E aqui, do 2 para o 3, a mesma coisa. Então, isso é fração equivalente. Do 1 para o 3, aumentou 3 vezes. Do 2 para o 6, aumentou 3 vezes. Então, veja, isso é fração equivalente. Ok? Bom, agora nós vamos pensar o seguinte. Aqui nós estamos combinando as informações. Meio mais 2 quartos. Lembra que a gente falou que são frações equivalentes? Então, meio é igual a 2 quartos, não é isso? Meio é igual a 2 quartos. Só que o denominador aqui é diferente, está vendo? Aqui é 2 e aqui é 4. Então, eu não consigo fazer a conta direto aqui, do mesmo jeito que eu faço aqui. Mas o que eu sei? Eu sei que lá no final, vai dar 1 inteiro. Por quê? Porque isso vale meio. 1 sobre 2 é meio, é metade. 2 sobre 4 também é metade. Então, do jeito que está aqui, eu não consigo fazer essa conta aqui numericamente, mas olhando para a imagem, eu sei que meio é igual a 2 quartos, e tendo essa noção, então metade aqui, e aqui também é metade. No final vai dar 1 inteiro. Só que como é que eu vou fazer aqui? Bom, aí nós vamos pensar o seguinte. Olha só, se metade é igual a 2 quartos, né? Olha aqui na imagem, né? Olha, se metade aqui é igual a 2 quartos, se essa metade é igual a 2 quartos, então se eu pegar essa parte aqui e dividir, olha só, eu vou ficar com 2 quartos aqui e 2 quartos aqui, não é isso? Olha só, dividi essa metade aqui em duas partes. Então, ficou 2 quartos aqui, 2 quartos aqui. 2 quartos com 2 quartos, 1, 2, 3, 4. Vai ficar 4 quartos. 4 sobre 4. Ah, então, como é que eu faço isso aqui na continha, aqui embaixo? Bom, eu vou colocar 4 aqui, mais 4 aqui. Ok. Bom, mas, Marcelo, não é toda hora que a gente vai ficar fazendo desenho, né? Não, o desenho é só para usar como didática. Existe um método que a gente vai usar para fazer isso. Bom, qual é o método, então?
É o método que a gente chama de MC, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? Vamos pensar na tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 6, não é isso? Vezes 4, 8, né? Vezes 5, 10, e assim vai indo. Bom, vamos pensar agora no 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, igual a 8. Então, bom, o que a gente percebe aqui? Olha só, aqui nós temos múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, né? E aqui se a gente for continuar vai ser 12, 16. Ok, esses são os múltiplos. Então aqui eu tenho 4, eu tenho 8. Se a gente continuar, a gente vai ver que tem vários múltiplos iguais. Bom, tem um monte de múltiplo igual entre 2 e 4. O mínimo vai ser o quê? Vai ser o menor deles. Qual é o menor deles? É o 4, olha. Tá vendo? O menor deles é o 4. Tem o 8, tem o 12, né? Então 4, 8, 12, 16, 20, assim vai indo. Então, o menor múltiplo entre eles é o 4. Então, por isso que a gente fala mínimo múltiplo comum. Comum porque é comum aos dois, é o mesmo. Na hora que a gente olhar a tabuada aqui, a gente vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Ó, 4, eu tenho aqui o múltiplo 4, aqui eu tenho o múltiplo 4, aqui eu tenho o múltiplo 8, eu tenho o múltiplo 8. Então, tem vários múltiplos do 2 e do 4 que são comuns, que são iguais. E qual é o menor deles? É o 4. Como é que a gente faz isso? Qual é o recurso que a gente usa para fazer isso? Geralmente é esse aqui, ó. A gente coloca os dois números um ao lado do outro, começa a dividir. Divide por 2, divide por 3, divide por 5 e assim vai indo. Então aqui eu consigo dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então quando vai acabar? Só vai acabar quando tiver 1 e 1 aqui. Olha, 1, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Vou dividir por 2 de novo. 1 aqui já não tem mais, né? Então ele acaba por aqui. Eu vou só repetir ele. E o 2 daqui? 2 dividido por 2, 1. Então aqui acabou. Olha, acabou. A partir daqui eu já consigo descobrir qual é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2 igual a 4. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu descobri que é o 4. Bom, olha só. Metade é igual a quantos quartos? Metade é igual a 2 quartos. 2 quartos igual a 2 quartos. Olha aqui. Meio equivale a 2 quartos. 2 quartos. 2 quartos aqui. Bom, qual é o recurso que a gente costuma fazer aqui? A gente olha, né? Olha aqui. Se daqui para cá dobrou, daqui para cá, olha só, se do 2 para o 4 dobrou, do 1 para o 2 também vai dobrar. O que a gente costuma fazer é o seguinte, a gente fala assim, olha, a gente pega aqui, divide pelo denominador, então eu vou pegar o 4 e dividir pelo 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, quando eu pego o 4 e divido por 2, eu tenho o resultado 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Isso significa que o 4 é 2 vezes maior que o 2. Então, eu tenho 2 aqui. Agora, eu vou multiplicar o resultado pelo número que está aqui em cima. 2 vezes 1, 2. Aqui é a mesma coisa. Olha. 4 dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 2, 2. 2 quartos mais 2 quartos, quanto é?
2 quartos mais 2 quartos, eu tenho 4 quartos, que é igual a 1. Então, nós vimos noção de fração, não é? Então, a fração é quando eu pego um número inteiro, divido em partes iguais, para que eu possa... eu não vou utilizar o número, eu não vou pegar a coisa, eu não vou usar o todo, eu vou usar só uma parte, né? Então, eu não vou usar um pacote inteiro de bolacha. Quanto do pacote eu vou usar? Metade do pacote. Se o pacote tiver 8 bolachas, então metade são 4. E se for 1/4, se for aqui 1/4 do pacote, olha só, não é? Então, eu vou dividir o pacote em 4 partes iguais e vou pegar uma. Vamos supor que fosse 12 pedaços. Então, eu vou dividir em partes iguais. Então, eu vou ficar com 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então, o total vão ser 12. O inteiro é 12. E 1/4, eu peguei esse 12, dividi em 4 partes iguais, dá 3 partes. Peguei uma dessas partes, cada uma dessas partes tem 3. Então, isso é 1/4. Então, nós entendemos a noção de fração, entendemos a noção de fração equivalente, ou seja, são frações que representam a mesma quantidade, metade, 2/4, 3/6. Aqui, se a gente fosse continuar, 4/8, que seriam 4/8. Eu divido em 8 partes, pego 4 partes iguais, 5/10, eu poderia continuar aqui. E entendendo isso, nós aproveitamos esse conhecimento para fazer soma de frações. Então, soma de frações. Quando eu tenho o mesmo denominador, eu vou manter o denominador. Então, meio mais meio, 2 meios igual a 1. Quando eu tenho o mesmo denominador, eu mantenho o denominador. Quando eu tenho denominadores diferentes, igual aqui embaixo, meio mais 2/4, quando eu tenho denominadores diferentes, eu vou usar a técnica do MMC. O MMC é para quê? É para eu dividir essas frações em partes iguais. Então, aqui eu dividi, em vez de dividir em 2 partes, eu dividi em 4 partes. Quando eu divido em 4 partes, quantas partes eu preciso pegar para ficar equivalente? Aqui, ao invés de 2 partes. Somei tudo, deu o mesmo resultado. Então, usei a noção de fração equivalente para visualizar fração, olha aqui, soma de frações, com denominador diferente. Usei a noção do MMC, fiz a continha. Espero que tenha ajudado. Até a próxima aula.